No ar. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Prepare-se, aumente o volume de sua TV, porque a partir de agora eu quero que você grite, grite, grite comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Hoje é 1º de abril, né? É o dia da graça, né? Vale a pena. Na abertura do programa, eu gostaria que você anotasse bem o nosso WhatsApp aí na sua tela, 81996777828. Eu gostaria que você também anotasse o nosso Facebook, Broncas da Cidade, e também o nosso e-mail, broncasdacidade@gmail.com. Eu gostaria de chamar a atenção, porque há 5 meses atrás, nós entramos numa investigação ao qual eu pus a minha carreira em jogo, porque eu disse que eu descobriria o tarado de Jardim Jordão. Me mantive em silêncio por esses meses para não atrapalhar o trabalho de investigação da polícia, ao qual eu agradeço ao delegado Flávio Tal por ter se envolvido nessa embrenhada. E a Polícia Civil realmente está de parabéns, na pessoa de Carlos Couto, delegado de polícia, delegado responsável pelaquela área. Coloca na tela aí a cara desse mequetrefe estuprador. Esse chama-se José Jefferson Alves Santos. Olha o tamanho da criança, quase 2 metros de altura. Pode mudar a foto? Eu disse a você, seu mequetrefe, que eu descobriria você. Eu disse que eu lhe colocaria na cadeia. E você está preso. Foi preso depois de um trabalho belíssimo da Polícia Civil. Esse estuprador aí estuprava as moças ali em Jardim Jordão, onde tem os canos da Compesa. E eu estive na segunda-feira, eu já pedi ao pessoal do arquivo para buscar as imagens que nós estivemos durante a madrugada esperando esse monstro. Esse monstro, às 5 horas da manhã, com uma pistola 380, estava estuprando uma moça, uma jovem senhora, que gritava horrores. E quando tentaram ajudá-la, ele puxou a pistola. E como no passe de mágica, esse mequetrefe sumia. Mas graças ao trabalho de investigação, volto a repetir, muito obrigado, doutor Flávio Tal, delegado de polícia. Eu só fiquei um pouco chateado com o doutor Carlos Couto, porque ele está preso porque as principais provas fomos nós que oferecemos. E, não é, doutor? Faltou chamar a gente, né? Mas o mais importante disso tudo é que realmente esse safado, salafrário, estuprador está preso. Põe no ar mais uma vez a cara desse safado aí. Põe aquela outra imagem, quase 2 metros de altura. Como uma mulher pode entrar em luta corporal com um sujeito de quase 2 metros de altura? José Jefferson Alves Santos é o nome do estuprador. E o pessoal agora vai estar te esperando no presídio. Olha, o pior crime que um bandido pode cometer é o tal do estupro. Porque dentro da cadeia, existe um código de honra. Um código de honra. Estuprador é um deles. Espera, viu? Espera. Parabéns ao trabalho belíssimo da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Olha, meus amigos e minhas amigas, um outro fato que eu chamo a atenção é para esse que você vai assistir agora, onde você sabe como é tratado o nosso dinheiro? Vou mostrar a vocês agora uma situação onde uma maca, o SAMU fazendo um socorro a uma senhora que foi atropelada, a maca melada de sangue. É uma brincadeira um negócio desse, rapaz. É uma barbaridade que fazem com o dinheiro do trabalhador. Vê a maca tá. Coloca aí, a olha maca pra aí, tá ó. nojenta, que tá aqui, cheia de sangue. Onde vai pegar essa senhora? Você tá vendo não, né? Companheiro, fique da sua, fique da sua. Fique da sua. Eu também tô trabalhando. Eu tô falando aqui. Olha aí, ó.
Eu tô falando da máquina nojenta aqui, Não rapaz. aceitando aí o Vai Eduardo, pedir que sua é moeda. cadeirante. Caralho, rapaz. Fica na sua. Dá licença, rapaz. Tá pensando que você é o quê? Grande método. Esse é o médico Tem que fazer o que que tá sem Eu tô fardamento, falando aqui, sem rapaz. atendimento, Fique na deveria sua, tá rapaz. fardado. Você tá Olha a pensando que maca você. cheio de Tu é o sangue. quê? Tu é o quê? No meio Quem é do você? dele. Quem é você? No Eu meio- também sou o quê? O cidadão Não, o aí, tá falando aqui que. o comando da maca nessa situação. É a Olha máquina. só a maca. É isso que eu. Sangue, meu amigo. Ocorrência, exato, jovem. Que absurdo É isso que eu tô negócio falando. desse. Aí o cidadão aqui, o médico, tá querendo dizer mandar eu pedir esmola. Você disse agorinha, pede suas moedas. Fique da sua também, viu? Tá pensando que eu conversando com. Tá, que nada, rapaz. Isso aí porque tá. Alô? Eu tá falando aqui é Eduardo Sandro, do HR, pra poder falar com. Dá licença. Tá te falando isso aqui, ó. Isso aqui que tá nojento, rapaz. Aí ele tá achando ruim, rapaz. 1, 2, 3, gravando mais uma vez. Parabéns pela sua cidadania. E é isso que é feito com o dinheiro do trabalhador. Eu tô falando que eu mostro a presença dele, como está falando pra minha pessoa. Eu posso gravar, Paulo Sérgio França está gravando Eduardo aqui, viu? Pronto, Eduardo. É assim que o nosso país, é assim que é feito com o nosso dinheiro. Somos feitos de palhaços, pagamos impostos tão caros. Nesse circo eu sou o palhaço que não tem graça. É um palhaço que não tem graça. Senhoras e senhores, apresentando o Socorro do SAMU. Joga pra lá, joga pra cá. Olha o trabalhador. Olha, vamos fazer a mágica com o dinheiro do trabalhador. O trabalhador bota o seu dinheiro para pagar a luz, que é caríssima. A alimentação vai aumentando a alimentação, vai aumentando o dinheiro do povo. E o povo sem dinheiro para pagar. Olha o socorro à saúde pública do Brasil e o povo no final faz milagre com o dinheiro. E aí, o que fazer com o dinheiro do trabalhador? Ora, senhoras e senhores, coitado do povo brasileiro! E aí a maca cheia de sangue, rapaz. Inclusive, que absurdo! É por isso que eu me sinto um palhaço sem risadas, um palhaço triste. Quando na verdade a essência do palhaço é a mais bonita e bela de todas elas. Um absurdo o que o SAMU vem fazendo, alguns profissionais no socorro. Pra mim, isso aí, meu amigo. Cadê o dinheiro do meu imposto, rapaz? Cadê o dinheiro do meu imposto, cidadão? Cadê o dinheiro do meu imposto? Do seu imposto que você paga? A senhora paga um imposto caríssimo, a senhora sabe disso? No óleo que a senhora compra, o imposto tá lá dentro. Para uma pessoa, uma senhora ser socorrida naquelas condições, ou eu quero dizer a qualquer cidadão que esteja a serviço do programa Broncas da Cidade, porque aqui é assim. E no exercício de sua função de cidadania, se você for preso, eu boto um advogado para você. Agora deixe gravando e respeite as autoridades. Naquele momento ele reclamava da maca. Que a obrigação, seja lá do médico, de quem quer que seja, tinha que limpar a maca, porque é sujeira, rapaz. Entendeu? Então, qualquer cidadão que esteja em pleno exercício de suas funções, se gravar, mande pra mim! Bota o WhatsApp aí na tela, 81 996 7828. Grite bem alto, Brasil! Eu quero é bronca! Equipe do GAT, sobre o comando do Tenente Edson José. Ela foi informada que um elemento estava armado em frente à sua residência. A polícia foi até o local e constatou a veracidade do fato. Da notícia, quando a polícia chegou, o elemento saiu pela porta de trás com a arma na mão quando foi dada a voz de prisão. Por várias vezes, ele não quis baixar a arma. E a polícia, baixa a arma, baixa a arma. Não levanta, não levanta. Ele teve muita sorte porque não levantou a arma. E foi preso Pedro Henrique dos Santos Alves, vulgo Pedrinho. Ele foi apreendido com um revólver calibre 38 com farta munição. Parabéns aos homens do GAT, ao Tenente Edson
Edson José, ao cabo Gilmar, cabo Cândido, ao soldado Fenelon, ao soldado R. Pereira, ao soldado Felipe Oliveira, soldado Robinson, José, muito bom, e a soldado Ana Lúcia. É o GAT botando pressão, o 4º Batalhão é pau! Mais uma vez, a 4ª Companhia, GT Tacarutu, em abordagem a um veículo de transporte de passageiro que fazia a linha Tacarutu-Inajá, prendeu em flagrante Emerson Prachedes da Silva, vulgo Neguinho, 19 anos. Com ele foi apreendido um pau de fazer defuntos calibre 38 com muita munição. Na busca, ainda foram apreendidas 120 gramas de crack e quase 5 quilos de cocaína e R$65, além de muita munição. No momento da prisão, o acusado estava bastante nervoso e confessou que tinha acabado de cometer um homicídio em Paulo Afonso, na Bahia. O mequetrefe foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecente e porte ilegal de armas e foi para o muro de borracha. Anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela, 81996777828. Mande problemas pra gente, mande broncas. Policiais militares do 4º BPM, caça homicida, geraram na alta e acabaram com mais um ponto de drogas em Caruaru. Os policiais receberam informes que na favela Salgadinho, em Vassoural, os traficantes estavam vendendo drogas, fazendo um leilão. Olha a droga, quem quer droga? Droga. Quando os homens do 4º BPM entraram na favela, na operação caça homicida, invadiu com força total e prendeu um adolescente e um outro mequetrefe, esse aí de maior, foi agora às pressas, a gente não conseguiu pegar o nome dele, mas tá aí, ó. Foi também pro muro de borracha. Eu não entendo onde vai caber tanto mequetrefe, porque só se a nova tecnologia inventar aí um muro de borracha, porque todo dia entra muita gente, entra bandido. E parabéns aos deputados federais, porque nós somos um dos primeiros a sempre a levantar a bandeira da redução da menoridade. E a coisa está indo. Eu espero que passe em todos os trâmites, porque hoje em dia a violência está muito grande. E porque, se o cara não rasga dinheiro, por que ele pode matar? Se ele tem responsabilidade, por que ele vota? Porque votar é mais sério. Eleger um presidente da República é muito mais sério. Ou não é? Então, se ele tem capacidade para eleger um presidente da República, por que ele não pode responder criminalmente? Policiais militares do 16º BPM realizaram uma operação conjunta com o objetivo de combater o tráfico de drogas. O 16º BPM, tendo a participação do NIC M2, 16º e o GAT. Dê licença, por favor, vai lá. Bota segurança, vamos para lá. O pessoal invadiu e pegou aí um menor de idade aí, cheio de crack, 30 pedras de crack, certo? 30 pedras de crack. Parabéns aí o efetivo do GAT 1400, o soldado Sid Clay, soldado Matias, soldado Adeilton e o soldado Luciana. Agentes do NIC do 18º BPM realizaram uma operação de inteligência juntamente com o GAT 10800 no loteamento Merep, em via pública, em Porto de Galinhas. A operação teve o objetivo de prender o líder do tráfico de drogas. Põe aí a cara dele, Homero Virgínio da Silva, vulgo Bigodinho, ex-presidiário, elemento de alta periculosidade. O acusado foi encaminhado para a delegacia de Porto de Galinhas, autuado, e já está no presídio do Muro de Borracha. Parabéns à capitã, a Daniele, da 4ª Companhia de Polícia. Parabéns. Deixa eu ir agora a uma bronca. Eu queria chamar a atenção da Prefeitura da cidade do Recife, principalmente a parte de mobilização, né, que tem à frente aí o João Braga, o secretário. Secretário, preste atenção aí nessa bronca que veio e que realmente a maioria dos cadeirantes tem pedido a nossa ajuda. Tá pronto você aí em casa? Aqui, bota Paulo Dias! César cadeirante é Denilson Alves, que mora lá em Camaragibe. Ele tem denúncias para o Broncas da Cidade. Eu quando eu saio do DEB, eu vou para Agamenon Magalhães, aqui no DEB. Magalhães, de lá da sentido Jona Bezerra a Olinda.
A parada lá de Agamenon tem 2 barracas lá que empata eu passar para subir a rampa para apanhar ônibus. Qual é a mediação dessas barracas? É mais ou menos uns 50 centímetros de um para outro, na parada, na subida da rampa para apanhar o ônibus. Aí eu fico sempre, apanho o ônibus na avenida. Uma vez eu fui apanhar na avenida, o motorista mandou eu subir o meu fio. Meu fio tem quase 40 centímetros. Tive que pedir ajuda ao pessoal para poder me colocar em cima para apanhar o meu ônibus. O senhor tem mais ou menos assim um local que seja um ponto indicativo para o pessoal do Serviço de Viação e Obras Públicas da Prefeitura ir lá no local? Olha, tem aquela parada do BRT cruzando Agamenon, aquela parada que fica sentido a Olinda, Jonas Bezerra no Derby, entendeu? Cruzando a parada, a avenida, logo no começo assim, que vem de Jonas Bezerra para Olinda, em frente ao Derby. Não só o senhor, como outros cadeirantes estão prejudicados em cima dessa situação. Exatamente, não é só eu, como para outros, que outros já comunicaram isso aí, eu soube, por causa disso aí, eu disse a ele que ia ver como é que eu ia fazer para poder tomar providência. E também tem uma coisa, tem um pé de ave também lá na parada que não dá condições de uma cadeira de roda passar. Então fica difícil pra gente que é cadeirante, e todos nós, né? Em cima disso, o senhor quer o quê? É bronca! Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Esse aqui é o Broncas original, viu? Vamos fazendo a festa, a diferença, mas deixa eu falar pra vocês aí de uma operação que aconteceu no Distrito Federal. Queria agradecer aos meus amigos da Polícia do Distrito Federal, chamado Operação Cavalo de Troia. Eu adorei, viu? Muito boa operação, onde os traficantes não esperavam. Operação Cavalo de Troia, lembra? É a operação contra as drogas. Tá pronto para ouvir? Aqui? Põe no ar! Diga não às drogas. Lá é um beco, onde geralmente tem 3 ou 4 traficantes fazendo a venda dos entorpecentes. Eles circuitam muito quando desconfiam que existe uma atividade policial próxima do local onde eles fazem a venda. Tráfico caracterizado aqui. Quando menos esperamos, eles aparecem. O time tático acaba de chegar, hein? Caminhão estacionando nesse momento. Bermuda vermelha e camiseta preta vai efetuar a venda, hein? Troia! Vai! Troia! Bora, polícia! Bora! Bora, cabeça! Estão correndo aí, correndo, hein? Correndo, equipe de apoio aqui no local. Brevidade. Vai! Ok, preso, vai Bora, apoio cabeça. aqui. Bora. Apoio a equipe, Os a dois. equipe tática aí. Bora. Vamos correr, hein? Pra fora! A tradição continua. E é assim que a polícia tem que agir em todo o Brasil. Parabéns ao belíssimo trabalho e que esse combate seja realmente permanente. Até mandar um abraço ao pessoal da Polícia Federal. Ontem o pessoal fez uma apreensão, antes de ontem, uma apreensão grande aí de drogas, de cocaína nos pneus do caminhão. É assim que tem que ser feito. Deixa eu chamar então agora o delegado cidadão. O delegado cidadão, antes de tudo, é onde o delegado se aproxima da comunidade, da sociedade, respondendo as perguntas do dia a dia. Hoje quem vai nos responder é o doutor Flávio Tal, que vai dizer pra gente qual é a diferença da polícia militar e polícia civil. A polícia militar, ela trabalha eminentemente na rua de forma ostensiva. É uma polícia que está nas ruas com a função específica de evitar que o crime ocorra. Então ela está ali o tempo todo vigilante para inibir a ação criminosa. É uma polícia que trabalha de forma ostensiva, certo? E com esse objetivo. A Polícia Civil, ela já é uma polícia eminentemente investigativa, ela não trabalha geralmente de forma ostensiva, e ela passa a exercer suas atribuições não como uma forma preventiva, mas após o crime ocorrer, a Polícia Civil entra em ação para investigar exatamente quem teria sido aquele autor da ação criminosa.
obrigado, doutor Flávio Tal, excelente, competentíssimo delegado de polícia. Bom, meus amigos e minhas amigas, hora de você falar de saúde, saúde de primeiro mundo, com qualidade que só mesmo a ProCenter tem e faz a diferença. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo doutor Rosa, que faz a diferença. Põe no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Esse é o Broncas da cidade, mas antes aumente o volume de sua TV. Eu quero que Pernambuco grite forte comigo. Grite, 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 grite. Eu quero é bronca! Roda! Estamos apresentando Broncas da cidade com Sérgio França. Esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra isso. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. A ProCenter